Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. O que era apenas suspeita virou denúncia documentada com nomes, datas, cifras e conexões internacionais. Nesta quarta-feira, o ex-funcionário do Departamento de Estado americano Mike Pence falou na Câmara dos Deputados via conferência e revelou o que muitos já denunciavam há anos, mas eram silenciados por isso. As eleições de 2022 no Brasil, segundo ele, foram manipuladas com o apoio direto do governo dos Estados Unidos, por meio de agências como a USAID e organizações internacionais financiadas com dólares americanos, tudo para garantir o retorno da esquerda ao poder, com Lula como rosto de um projeto que já havia sido rejeitado nas urnas. Mike Pence apresentou documentos que deixaram os parlamentares atônitos. Detalhou a arquitetura de censura montada com precisão cirúrgica. Nomeou ONGs, Big Techs, agentes diplomáticos e até veículos da velha imprensa. Segundo ele, o Brasil foi palco de uma guerra de informação, uma operação estrangeira coordenada para calar a direita, blindar a esquerda e manipular a opinião pública. Segundo ele, não foi uma eleição. Foi uma tutela ideológica mascarada de democracia. E mais, foi uma intervenção disfarçada sob o pretexto do combate à desinformação, em que quem ousou questionar foi punido, banido ou criminalizado. E tudo isso com o silêncio cúmplice do judiciário, da mídia militante e de instituições que deveriam proteger a soberania nacional. A deputada Bia Kicis foi direta. O verdadeiro golpe foi esse. E não o que estão tentando empurrar goela abaixo da população com inquéritos sigilosos e censura institucionalizada. Mike Pence vai ter de apresentar os comprovantes de repasse do dinheiro da USAID agora. E ele disse que vai. E quem investiga isso? Quem vai mexer nesse vespeiro agora? Porque se o que Mike Pence trouxe for confirmado mesmo, e ele disse que tem provas, estamos diante de uma das maiores operações de manipulação política da história da América Latina. O sistema que colocou Lula de volta ao Planalto começa a ruir. Não por fora, mas por dentro. Com documentos, denúncias e agora com olhos internacionais voltados para o que foi feito em nome da democracia brasileira. Veja tudo isso daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco.
Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises. Em depoimento bombástico na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 6, o ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Mike Pence, expôs aquilo que muitos brasileiros já suspeitavam. O processo eleitoral de 2022 no Brasil foi fortemente influenciado por um esquema internacional de censura articulado a partir do próprio governo Joe Biden, com o apoio de organizações estrangeiras e ONGs financiadas por dólares norte-americanos. Segundo Mike Pence, houve uma verdadeira operação de guerra de informação financiada por agências como a USAID e executada por entidades como o Atlantic Council e a NED, para calar vozes conservadoras, manipular a percepção pública e garantir que o Brasil fosse conduzido de volta ao controle da esquerda. Parlamentares brasileiros ficaram visivelmente abalados com os documentos apresentados, que detalham como a máquina da censura foi montada com precisão cirúrgica para interferir diretamente na narrativa eleitoral. E tudo isso com o silêncio cúmplice de instituições brasileiras, da imprensa militante e do próprio judiciário. É a confirmação do que sempre se negou. A democracia brasileira foi capturada por um consórcio de interesses globais e domésticos, que usaram o pretexto do combate à desinformação para aniquilar o contraditório e sufocar a oposição. Não foi apenas Lula quem venceu.
Foi um sistema inteiro, um arranjo de poder que envolve big techs, ONGs, agentes internacionais, ministros togados e veículos de mídia seletiva, que fez de tudo para assegurar o retorno de um projeto ideológico que já havia sido rejeitado nas urnas em 2018. Segundo deixou claro Mike Pence, esse não foi um processo eleitoral livre. Foi uma eleição vigiada, silenciada, manipulada. O brasileiro não votou com liberdade de informação, votou sob o bombardeio de narrativas fabricadas, com medo de ser censurado, banido ou até preso por expressar opinião. E o resultado disso foi a entrega do país a um governo com viés autoritário, aparelhado e cada vez mais assumidamente socialista, como confessado pelo presidente Lula. Se ainda resta algum compromisso com a verdade neste país, os documentos apresentados por Mike Pence precisam ser investigados com rigor. E o Brasil precisa discutir com coragem o que está por trás do sistema que, em nome da democracia, praticou o mais escancarado autoritarismo informacional da nossa história recente. Porque, ao que tudo indica, se tiver como ser confirmado, não elegemos um presidente, fomos tutelados por um sistema que já havia escolhido por nós. A deputada Bia Kicis disse que o Brasil sofreu um golpe, que o verdadeiro golpe está aí, e não o que está sendo julgado pelo judiciário. Veja o que a deputada postou. Pessoal, estamos aqui na Credem, ouvindo o Mike Pence, que está falando, assim, contando em detalhes a interferência dos Estados Unidos, do Biden, nas eleições de 22 aqui no Brasil. Ensinando funcionários do TSE isso, ensinando jornalistas como censurar conservadores. Estou aqui com o Marcelo Hatten. Bia, parabéns aí pelo teu trabalho. A gente tantas vezes está trabalhando aí já antes, em cima de informações, agora a gente der mais descompilando, né, de uma forma concisa e demonstrando a interferência, aí sim, na nossa soberania que foi feita pelo governo americano Biden, com a colaboração de ministros do STF, Barroso, aqui e mais, são esclarecedoras de imagem, coordenando todo esse trabalho de censura e dizendo, né, que tinha uma parceria com agências de checagem, com a CIA. Então, quer dizer, olha, Deus está revelando aqui pela primeira vez na Câmara dos Deputados Golpe em nós. As eleições brasileiras. Quem tomou o golpe foi o Bolsonaro. Exatamente. Gente, rios de dinheiro, rios só de botar dinheiro. um corrupto na presidência da República, inclusive. Daí tá o grande motivo de toda a revolta do povo, que até hoje não engoliu o Lula na presidência, e que tem o direito de protestar, e mais do que isso, tem o direito de ver o Brasil voltar a ser um país com um presidente decente. E é por isso que nós estamos aqui obstruindo tudo, pelo impeachment do Alexandre de Moraes, pela anistia e pelas outras pautas que o Uninha adquiriu. Aqui, ó, tô com o Felipe também aqui, ó. Vocês dizem que eu tô bem cercado hoje aqui, né? Bem ladeado. E falando aqui que, na verdade, quem tomou o golpe nas eleições de 22 foi a direita, foi o Bolsonaro, nós. Nós que estamos golpe, porque a censura paga com dinheiro do contribuinte, pagador de impostos americano, utilizando, né, o sistema mesmo, o deep state americano e outras organizações de ex-diretores da CIA, gente, promovendo a censura escancarada aqui. É massivo, é escancarado e tem até live de ministro conversando, dizendo exatamente como é que deve fazer, como é que eles estão nos controles de censura. Então isso é escancarado, ou seja, teve conluio dos Estados Unidos com agentes do Estado brasileiro durante as eleições de 2022, isso que está comprovado por aqui. Agora, como é que a gente vai fazer para isso? Deve ser investigado, porque o judiciário é que deveria investigar isso.
Eles é que têm interesse de proteger o país. O PGR deveria estar investindo. Mas a gente já sabe que as instituições são completamente tomadas aqui, né? Mas a gente vai denunciar muito, porque isso que ele está fazendo é uma super denúncia, gente. Precisa reverberar, tá? Acompanhem, é o Mike Pence falando aqui na Credem. O cara mostrou lives de ministros, você sabe da onde, né? Com a USAID. Uau! O deputado Felipe Barros, presidente da Credem, disse que o que foi apresentado nesta quarta-feira é muito grave e será apurado. Veja. O que nós ouvimos hoje, nessa manhã, é algo gravíssimo. Porque é a demonstração clara da interferência do Partido Democrata na democracia brasileira, na tentativa de interferir no processo eleitoral do Brasil. Essa é a realidade. E pelas provas dadas pelo Mike Pence, não foi uma tentativa. A tentativa deles foi muito bem sucedida. Esse complexo industrial da censura que nós estamos vivendo no Brasil ao longo desses últimos anos é obra direta do Partido Democrata dos Estados Unidos para interferir na democracia brasileira. E agora, o governo Lula tentando arrogar para si a defesa da soberania nacional brasileira, quando, por tudo que nos mostra o Mike Pence, a eleição do Lula só foi possível por conta desse complexo industrial da censura criado no Brasil para calar os eleitores de Jair Bolsonaro, censurar as redes sociais, se utilizando inclusive de agências de checagem que têm parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, essas agências de checagem que dizem qual conteúdo pode, qual conteúdo não pode circular nas redes sociais, essas agências em parceria com o TSE, censurando aquilo que o governo norte-americano dizia que pode ou não pode circular na rede social. Então, se houve uma interferência dos Estados Unidos no Brasil, essa interferência foi feita pelo Partido Democrata para privilegiar o Lula e para prejudicar a direita e os apoiadores de Jair Bolsonaro. A nossa lei eleitoral, ela proíbe partidos políticos receberem dinheiro de partidos ou de instituições ou organismos internacionais. Mas esse complexo industrial da censura, da forma com que ele foi montado, favoreceu diretamente a campanha do Lula, obviamente. Então, de forma indireta, o Partido dos Trabalhadores foi beneficiado por esses milhões de dólares que foram mandados do Departamento de Estado dos Estados Unidos, através do governo Joe Biden, para interferir na democracia brasileira. Eu acho até que essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós temos que tomar medidas jurídicas, porque, como eu disse, a lei eleitoral proíbe que partidos políticos recebam dinheiro de organismos internacionais, direta ou indiretamente. O PT foi beneficiado com esse complexo que o Mike Pence nos mostrou hoje, durante a manhã, e, portanto, é muito lógico nós concluirmos que o PT recebeu, indiretamente, esses milhões de dólares que a USAID investiu no Brasil ao longo desses últimos anos para interferir no processo democrático brasileiro. E vamos conversar agora com o nosso analista jurídico, doutor André Marcília, sobre isso. Marcília, seja muito bem-vindo mais uma vez. Essa é mais uma bomba na cabeça do sistema, né? E mais ainda na cabeça do judiciário brasileiro, com esses atores que estamos vendo se enforcando nos últimos dias. O problema está, como a deputada Bia Kicis disse, quem vai investigar isso agora? E pelo que o deputado Felipe Barros disse e deu a entender, isso cabe um impeachment. Se ficar comprovado isso, porque a legislação brasileira diz, direta ou indiretamente, não se pode receber recursos de fora para partidos políticos em campanhas eleitorais. E se entende que o PT foi beneficiado disso, e se a eleição de Lula foi beneficiada com isso, cabe impeachment aí, não tem como fugir, né, Marcília? Seja bem-vindo. Tudo bem, eu cumprimento você, toda a audiência. Sem dúvida, cabe impeachment, e cabe impeachment, inclusive, de mais de um ministro ali. Tem muita gente nisso envolvida, porque se nós pensarmos, claro, tem os ministros que estavam dando essas decisões, mas nós temos, inclusive, a própria confissão do ministro Barroso, que pediu ajuda em 2022 ao governo Biden. Então, ele próprio se colocou na linha de frente quando assumiu
que voluntariamente fez isso. Aqui, nesse caso, me parece que nem indiretamente nós estamos falando. Ele foi lá pedir realmente que houvesse um auxílio, disse ele, nas eleições de 22. Isso tudo é muito grave. Isso tudo, infelizmente, a gente tem hoje um paramento, né, um establishment dentro do Estado que não permite, como você bem disse, que isso seja investigado, e essa é a grande pena. Porque ao não investigar também, mais uma vez, o nosso Ministério Público e os nossos juízes cometem crime, que é o crime de prevaricação. Quando você não investiga, sabe de um crime e não investiga, você tem obviamente a possibilidade de que também a você seja imputado o crime de prevaricação. Mas tudo é muito grave e a gente espera que o parlamento, já que isso não virá de forma alguma do próprio judiciário ou do Ministério Público, qualquer investigação, eu espero que o parlamento faça esse trabalho, talvez até mesmo, não apenas com pedidos de impeachment, mas com até mesmo uma CPI. Eu acho que é possível que se abra uma CPI ou que se cobre sobremaneira que a USAID ou os departamentos norte-americanos hoje entreguem os documentos, entreguem as provas para que essas investigações possam ir adiante. Existe hoje, você sabe, Paulo, e toda a audiência também, que infelizmente dentro do Brasil há uma espécie de represa, tanto do establishment, como falei, do executivo, do STF, da própria mídia, uma espécie de represa, ou de boa parte da mídia, que blinda a possibilidade de que esses assuntos sigam adiante, seja na divulgação, seja numa investigação. Então a gente precisa que haja um movimento, talvez de uma CPI, para que isso circule, para que essa informação circule, para que isso seja pauta da opinião pública e com isso se estimule o tema a ser levado adiante. Porque se isso ficar desse jeito, se hoje essa notícia não for depois explorada, sobretudo pela oposição, pelos parlamentares, a tendência é que entre no balaio das notícias que a cada dia nós temos estarrecedoras dentro do país, as decisões que a cada dia são mais bizarras do que as outras, isso se perca. Isso não pode se perder, é muito grave. Isso sim é um atentado à soberania. Isso sim interfere gravemente nas tais eleições que os nossos ministros não querem que sequer nós questionemos. É impressionante como abriram, né, vamos dizer assim, a porta desse balaio todo aí, a tampa desse balaio, e aí já surgiram as denúncias que são gravíssimas também do Eduardo Talhaferro, que vão ser comprovadas, você não tem como contestar aquelas provas, e agora vem mais essa aí que tá facinho, né? Vamos até esclarecer aqui para nossa audiência, Marcílio, tá facinho de ser comprovada, porque basta o Departamento de Estado americano e a USAID apresentarem os comprovantes de depósito. E hoje, quem está no comando desses dois departamentos, ou seja, da USAID, que já fechou, e o Departamento de Estado, é justamente o governo Trump. Então não tem como você dizer que foi produzida a prova, que eles podem chegar lá e produzir um recibo bancário, nada, é só fazer o rastreamento. E não adianta em lugar nenhum tentarem apagar, porque o rastreamento é no sistema financeiro, ou seja, ele é muito fácil de ser identificado. Então o que Mike Pence disse hoje é muito fácil de ser comprovado e será comprovado. Talvez até com receio disso, o próprio ministro, né, Luiz Roberto Barroso, né, deu uma de inocente e foi lá e confessou aquilo ali. Foi inocência dele? Não foi. Não foi, né? De repente quis passar por inocente para dizer, não, eu nem imaginava que aquilo era grave. Uma tentativa de minimizar o problema. Só que ele acabou falando. E ele falou que tem documento, pediu documento do Departamento de Estado americano que comprovasse isso. Ele mesmo falou e o documento foi emitido. E esse documento emitido, ele está nos anais do Departamento de Estado americano. Então aí já complica inteiramente a situação. Muito mesmo. E o que é pior, né, Marcília? O cara entregou todo mundo da Globo também. Globo News, G1, Jornal Nacional e o Escambau. Todo mundo. Isso sendo confirmado, e ele tem provas e disse que ia confirmar mesmo, é conspiração. É uma organização criminosa da mais alta complexidade.
E aí? Isso é crime, né, Marcília? Isso aí, passando, né, de um processo civil, passa para um processo criminal e é detenção, não é? Tivemos a notícia, né, segundo ele, de que, enfim, não apenas emissoras ou, enfim, veículos de imprensa, o que é lamentável que estejam nisso, como também associações, até associações de jornalistas, o que é pior ainda, quer dizer, associações de jornalistas de alguma maneira contribuindo com desinformação é bastante peculiar. E até mesmo agências de checagem. Eu acho que esse é o ponto talvez mais grave do ponto de vista jurídico, porque, Paulo, durante as eleições, sobretudo as eleições de 22, o tamanho, a quantidade de decisões judiciais da Justiça Eleitoral que se basearam apenas e tão somente em pareceres, vamos dizer, de agências de checagem, é absurdo. É um número estarrecedor. O que acontecia era que os juízes basicamente recebiam uma espécie de carimbo dessas agências de checagem que diziam esse conteúdo é inverídico ou aqui há desinformação, e com base nisso, às vezes pareceres absolutamente simplistas ou ideologicamente enviesados claramente, e com base nisso condenavam as pessoas, condenavam os veículos, condenavam os jornalistas, faziam com que esta ou aquela informação fosse obrigada a sair do ar, supostamente por haver desinformação ou fake news. Então, teve um papel central nas eleições essas agências de checagem. Entenda como é relevante dentro do debate público um órgão, um veículo de comunicação poder ou não denunciar algo, poder ou não dizer que esse partido ou aquele político fez isso ou fez aquilo. Se isso não pode estar no ar, então, óbvio que nós temos, e se isso foi ainda... essas agências tiveram não apenas uma ideologia definida, mas foram pagas para isso, a gente tem uma influência indireta e até mesmo direta muito grande, porque não significa apenas que essas agências divulgaram desinformação. Eu repito, essas agências alimentaram o processo judicial eleitoral. Essas agências estavam dialogando diretamente com os juízes eleitorais, carimbando como se fosse um perito, dizendo isso é fake news, isso não é fake news, e com isso manipulando a imprensa possivelmente. Então é muito grave, nós todos podemos ter sido enredados em um balaio sinistro, ideológico e remunerado para, de alguma forma, manipular as eleições. Eu me recordo até, Paulo, rapidamente um caso em que eu atuei, que houve não apenas a censura a um jornalista, mas depois o jornalista ele contou que tinha sido censurado e entenderam que era desinformação ele contar que houve censura. Então ele recebeu a censura da censura, porque ao dizer que foi censurado, entenderam que isso era desinformar. Olha o lugar em que estávamos. O que nós sabíamos é que isso poderia ter uma manipulação internacional. Incrível que eles acreditem que o Trump está fazendo agora é uma interferência na nossa soberania, mas acham que isso é muito natural de ter acontecido. Não, eles não acham. Esse é o jus esperneandi, né? Ou seja, os caras sabem, né, que fizeram besteira, mas agora é o que tem para eles, né, se defenderem. Então é o que eles vão tentar fazer isso o tempo todo. Mas vamos seguir em frente. E o clima no Supremo Tribunal Federal está longe de ser de estabilidade, principalmente agora, depois das declarações de Mike Pence. Luiz Roberto Barroso, o atual presidente da Corte, tem demonstrado ainda que, de forma velada, desconforto crescente com o ambiente interno do STF. A fragmentação entre os ministros, o protagonismo centralizador de Alexandre de Moraes em inquéritos polêmicos, como o que investiga uma tentativa de golpe de Estado, e a tensão institucional tem deixado Barroso visivelmente desiludido com o rumo da Suprema Corte. Isso é o que ele tem passado como pano de fundo para explicar o que vem por aí. Nos bastidores, a avaliação é de que Barroso considera seriamente deixar o STF antes mesmo da aposentadoria compulsória. O marco simbólico seria o fim de seu mandato na presidência do tribunal, agora, em setembro, quando Edson Fachin
assume o posto. Para interlocutores próximos, a impressão é de que ele estaria cansado, isolado e sem força política para reverter o quadro atual. Luiz Roberto Barroso é, entre todos os ministros atuais, o que mantém maiores vínculos com os Estados Unidos. A família dele possui imóvel em Miami e ele costumava frequentar instituições acadêmicas como Harvard. Porém, esse laço internacional foi abalado e interrompido com o cancelamento do visto americano, o que aprofunda o sentimento de desgaste pessoal e institucional. Se decidir sair mesmo, Lula poderia indicar o seu terceiro ministro ao STF, somando as nomeações de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Digo que poderia, porque não vai conseguir indicar nenhum ministro a mais que seja aprovado pelo Senado do jeito que as coisas andam hoje. Mas, se conseguisse, entre os nomes cotados estariam Bruno Dantas, do TCU, Jorge Messias, da AGU, Rodrigo Pacheco, senador, e Vinícius Carvalho, da CGU. Embora mantenham discursos públicos de apoio a Alexandre de Moraes, alguns ministros vêm manifestando críticas em reservado, principalmente pela forma como ele conduz os inquéritos. 5 magistrados já teriam expressado incômodo e grande com as decisões recentes do colega, especialmente após a ordem de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para muitos dentro do STF, a medida foi precipitada e excessiva, uma vez que o julgamento ainda nem foi concluído. Além do racha interno, outro fantasma ronda o tribunal: o pavor, o temor das sanções da Lei Magnitsky. O bloqueio financeiro internacional imposto por essa legislação é visto por muitos como uma morte civil no sistema global. E é, de fato. E há uma sensação crescente de que essas punições são inevitáveis e a condução de Moraes, cada vez mais isolada, é apontada como a principal causa desse colapso anunciado. O STF hoje vive sob cerco interno e externo. E Barroso, percebendo que a blindagem institucional ruiu, parece disposto a deixar o barco antes mesmo que ele afunde de vez. Marcília, o que antes era, uma cogitação de fontes, agora está ficando cada vez mais latente. O que é que você achou dessa opção do ministro Barroso em sair, deixar o STF antes do tempo, né? Ele veio com esse papo aí de dizer, tá achando tudo muito estranho, divisão interna, não tá mais para ele. Não tá mais para ele, não quero mais. O que você acha? Pois é, eu até fiz um comentário sobre isso, dizendo que o ministro Barroso parece aquela criança que toca a campainha e sai correndo. Então, ele contribuiu até onde pôde com frases de efeito, com um comportamento abertamente ideológico, disse que o extremismo das redes era muito tóxico, que esse extremismo era de direita, que a direita era o pior que havia, chegou a falar, perdeu o Mané, nós derrotamos o bolsonarismo, enfim, tudo isso. E aí, quando a panela de pressão começa a dar ares de que vai explodir, ele simplesmente pega as suas coisas e quer ir embora para uma embaixada, saindo a francesa, e talvez até para uma embaixada francesa, porque duvido muito que ele queira ir para uma embaixada na Venezuela, ou em Cuba, ou na China, ou qualquer coisa do gênero, embora sejam esses os regimes que propunham o que o STF quer para as redes sociais. Eu acho que o que a gente observa aqui, Paulo, não só apenas no comportamento do Barroso, mas mesmo tivemos notícias de que ministros ficaram irritados com a decisão do Moraes a respeito do caso Bolsonaro, e aí parte da imprensa disse que esses ministros, na verdade, não eram ministros, era o Gilmar Mendes. E então, se é isso, nós temos dentro do núcleo duro do STF, que certamente ao qual pertence
o Gilmar Mendes, nesse núcleo que decide as coisas e que está junto com o Moraes, se houve realmente uma irritação do ministro Gilmar, nós temos uma rachadura no núcleo duro, na cabeça do STF. E isso pode estar estimulando ao Barroso, que também faz parte provavelmente desse núcleo duro, a querer desembarcar, percebendo que o Titanic bateu no iceberg. Mas se esses ministros são de uma ala que não é o núcleo duro, a gente começa uma rachadura de uma parte do STF que quer desembarcar desse núcleo duro, entendendo que nós estamos caminhando para o abismo, né, o institucional, a partir dessas decisões desse núcleo duro, sobretudo vocalizadas pelo ministro Moraes. Seja como for, há uma rachadura dentro do STF, ou no núcleo duro, ou no núcleo que não é duro, mas há. E essa rachadura pode, nos próximos dias e meses, ser muito relevante, tanto para o Congresso conseguir seguir adiante com pautas de anistia e impeachment, quanto até mesmo para eles tentarem ali, enfim, fazer algum tipo de costura que expurgue aquilo que não funciona mais. Tudo vai depender, Marcília, dos próximos atos, das próximas ações do Supremo Tribunal Federal para vir uma nova Magnitsky. A informação que muita gente já tem é que uma nova Magnitsky vai descer, mas isso depende muito das ações dos ministros agora, porque vindo mais uma que seja, muito provavelmente virão 3, mas uma que seja já vai causar um rebuliço danado, porque muita gente tem informação errada do que é a Magnitsky, Acham que, entrou na lista, a gente vai lá e negocia e tira da lista, daqui a pouco entra um outro governante. Não é nada disso, Hoje de manhã nós explicamos isso direitinho. Uma vez, olha, em toda a história da Magnitsky, apenas 2 nomes saíram da lista e com muita dificuldade. Muita dificuldade. E uma vez que você consegue tirar um nome dessa lista, ele fica ainda quase uma década sofrendo as sanções para só depois ele começar a ser limpado, vamos dizer assim, da Magnitsky. Então, o que acontece é o seguinte, se hoje você tem Donald Trump, que ainda está na metade do seu primeiro ano de um mandato de 4 anos, se você tem mais 3 anos de Donald Trump aí, são mais 3 anos e meio aí, vamos arredondar em 4 anos de Magnitsky. Aí, ele já disse ontem que quer o J.D. Vance como próximo presidente, que vai montar uma chapa com Marco Rubio na vice-presidência. Aí o J.D. Vance fica mais 8 anos. 8 anos, porque do jeito que as coisas estão, Trump vai continuar ali, operando ali sobre instrumentos. Então já são 8 anos. Com os 4, 12 anos. Aí vem o Marco Rubio mais 8 anos. Meu amigo, é uma coisa para sempre. Esses caras não têm ideia. Mesmo que hoje, que o Trump chegue que negocie com o Bolsonaro, vamos tirar o nome do ministro sancionado hoje, do Supremo, da lista. Ele ainda vai ficar 10 anos, Marcília. 10 anos, de 7 a 10 anos sancionado para depois sair. Os caras não têm ideia. E agora há pouco você mencionou o nome do ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes soltou hoje, no portal Metrópolis, a impressão de que está tudo bem, que está num conforto. O Supremo Tribunal Federal está no conforto. O que ele quer dizer com isso? Que está apoiando o ministro? Se ele estiver apoiando com a mesma, com a mesma convicção que ele disse antes, é como se ele estivesse chamando para ele também uma lei Magnitsky, porque a lei é muito clara. Ela atinge o sancionado e aqueles que apoiam um sancionado. Então ele pode ser um sancionado, sim, rapidamente. E se for, está perdido, Porque tudo que conquistou na vida ao longo de todos esses anos de trabalho vai perder. Vai perder. E o que estiver no Brasil também não vai poder usar. Então os caras estão loucos, Marcília. Ô Paulo, você sabe que tem uma máxima em Brasília, que é quando você precisa explicar alguma declaração ou quando você precisa dizer que está tudo bem é porque não está ou porque já não deu certo o ato. Então é mais ou menos isso. Se o Gilmar teve que vir a público explicar que está tudo bem é porque não está tudo bem. Isso não tenho a menor dúvida. O que, no entanto,
a gente realmente precisa entender como vão ser os próximos atos, né? Como é que vai ser o comportamento de todos em relação a isso. Fica claro que o Supremo está tenso e que o ministro Moraes não tem a menor chance de recuar. O ministro Moraes, se ele tiver de ponta cabeça, ele vai continuar ali assinando as mesmas ordens. Se ele tiver, se deixarem as mãos dele, se segurarem as mãos deles, ele vai botar as exclamações, 5 exclamações com a caneta, com a boca ali. Então ele está totalmente fora da casinha, vamos dizer assim, e caberá aos demais ministros e ao Congresso, portanto, insistirem. O Congresso insistir no que tem feito, na política que tem feito, e o STF em algum tipo de costura. Eu acredito até, Paulo, que possa ser possível uma costura interna do STF. Infelizmente, eu digo isso porque no Brasil o certo deveria ser a gente passar pelos atos que são resolvidos às escâncaras, né, como se diz, à luz de todos nós, que a gente saiba o que acontece e a gente resolva isso em público. Mas é do Brasil, é quase natural da política brasileira resolver, às vezes, algumas questões nos gabinetes, resolver internamente. Pode ser que em algum momento o STF chegue, sentem-se todos e fale assim: olha, ministro Moraes, já deu, não dá mais. Passou, o ponto de retorno já não existe. E aí, talvez ele, enfim, não sei, vá para alguma embaixada junto do Barroso. Algo do gênero, e em algum momento pode acontecer. É inviável que continue assim. E é inviável para a direita e para a esquerda. É inviável para todo mundo. Veja, se nós não tivermos um movimento do Congresso agora, esses congressistas sabem que não vão ser reeleitos. É óbvio. Eu tenho dito que é vergonhoso a gente ter, por exemplo, em relação ao impeachment hoje, pessoas que se dizem indecisas. Como é que é possível você ser um senador da República e não ter ainda uma convicção sobre o tema do impeachment do ministro Moraes? Pô, então uma pessoa dessa não tem condições cognitivas de ser um político. Eu respeito muitíssimo mais quem é contra o impeachment do ministro do que quem não sabe. Porque quem é contra, você debate, olha, essa opinião, aquela, você consegue ter uma conversa, a pessoa tem uma convicção, teve pelo menos o culhão de decidir-se. Agora, quem é indeciso, a pessoa então não entendeu ainda a situação política do país, como é que pode ser senador na próxima legislatura? Então vai se cobrar desses políticos, com certeza, e eles vão ter de insistir e se posicionar. E se não houver nenhum posicionamento, o STF for empurrando com a barriga essa situação, nós teremos uma próxima legislatura ainda mais combativa em relação ao STF. Isso vai ter de ser resolvido em algum momento, não tenha dúvida. E ainda com essa pressão externa. Pois é, e esses caras acham que ninguém está vendo isso, né? É o caso desses indecisos, porque nos parece que eles ficam ali esperando qual é a melhor oferta. O que eu posso ganhar de um lado, o que eu posso ganhar de outro. O senador Ciro Nogueira, por exemplo, Ciro Nogueira disse que só vai votar, vai botar o nome dele lá, né, pedindo o impeachment, depois que ele olhar lá e ver 52, o mínimo de 52 senadores, que aí já não precisa mais. Aí ele vai com o que está todo mundo, né, para tentar se beneficiar, né, da situação, né? Mas olha, tá todo mundo vendo isso aí. Fica por aí, Marcília, rapidinho, que a gente vai chamar aqui o recado de nosso apoiador e a gente volta para falar de uma outra coisa também bem curiosa e arrepiante também. É bem rapidinho. Até já. Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico articular. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar, como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas, mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema, e é por isso que eu falo pra você que o Articular Key é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista
recomenda. Quando você levar o seu articular aqui pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo o clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com mais um segmento aqui no Mundial Telenotícias. Durante um evento oficial no Palácio do Planalto, o presidente Lula declarou, sem rodeios, que pretende ser cada vez mais esquerdista, mais socialista. A fala feita diante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, pode até ter arrancado alguns aplausos dos aliados e militantes ali presentes. Mas para quem enxerga os estragos que regimes socialistas causaram ao redor do mundo, o tom não foi apenas preocupante. Foi um desrespeito histórico e um aceno ideológico irresponsável e perigoso. Veja como ele confessou. E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Marcília, em um momento em que o país enfrenta uma crise fiscal violenta, principalmente agora com a entrada dos 50% do tarifaço de Trump, queda de popularidade do governo do presidente Lula, retração de investimentos, isolamento diplomático com os Estados Unidos, aí vem o presidente da República, o Lula, parecendo engraçadinho e mais interessado em agradar plateias ideológicas do que governar com equilíbrio, e acaba dizendo uma bobagem dessa.
mais esquerdista, mais socialista. Como é que você vê essa confissão do presidente, Marcília? Pois é, dizem, né, que a pessoa, quanto mais velha, menos radical. Eu acho que o Lula tem se tornado o contrário, né? Ele nunca foi, ele nunca nem soube o que é ser comunista ou socialista. O Lula sempre foi alguém, até porque você precisa ter uma capacidade de compreensão intelectual avançada para ler alguma coisa sobre o socialismo, né? O Olavo de Carvalho até dizia isso, né? Eu não sou comunista porque eu li os livros do comunismo que os comunistas não leram. Então é um pouco por aí. O Lula, no entanto, a gente precisa entender que ele está num embate próprio. Ele está num embate que não tem a ver com o Brasil. Ele está cuidando da sua biografia. Ele quer sair, ele sabe que ele vai sair desse governo, que ele não tem a menor chance de nada, mas ele quer sair dizendo assim, eu entrei num combate aos 80 anos com os Estados Unidos, eu enfrentei o Trump, eu fui uma pessoa ideológica, eu fui até o fim. Ele quer um pouco sair podendo contar essa história. É mais ou menos como, fazendo aqui uma analogia futebolística, como quando o time de futebol, seu time de futebol já perdeu claramente o campeonato e ainda restam ali 30 minutos para acabar o jogo, não tem como ganhar, mas ainda tem 30 minutos e você começa a jogar para a torcida, você começa a fazer firula, você quer dar um drible, você quer mostrar que você, pelo menos, já que o time é uma porcaria, que você, pelo menos, é bom. Eu acho que o Lula está tentando fazer isso. Ele não está nem aí, já que o Brasil, para ele, já entrou na ladeira abaixo, ele está tentando salvar a sua biografia, só que salvar a sua biografia, claro, para quem? Para os esquerdistas, para aquele núcleo mais radical do PT, para aquelas pessoas que esperam dele um posicionamento firme, combativo, de confronto, nesse lugar do socialista, do comunista contra o império dos Estados Unidos. Essa conversa de 100 anos atrás, completamente ultrapassada, envelhecida, mas que é a história que ele gostaria de contar. O problema disso é que para, de alguma forma, construir a biografia dele, ele está destruindo o Brasil. Ele está impedindo as negociações de seguirem, ele está impedindo que nós tenhamos alguma chance nesse tabuleiro em que o Brasil se colocou jogando com os Estados Unidos. E esse é o grande problema. Para salvar-se, ele está condenando a todos nós. E na manhã desta quarta-feira, 6 de agosto de 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos da Paraíba, tentou uma manobra política ao tentar iniciar uma sessão legislativa de surpresa no plenário Irineu Ramos, no Ulisses Guimarães. A intenção era driblar a obstrução imposta pela oposição, que vem pressionando por pautas sensíveis como a anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro e discussões sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o plano não saiu como esperado, fracassou, flopou, papai. Ao chegar ao plenário, Hugo Mota encontrou o quê? A bancada da mesa diretora, já ocupada também por deputados oposicionistas, que passaram a madrugada no local como forma de protesto. Veja como foi. Caramba, que engraçado isso. A oposição, ciente da movimentação da base aliada e da presidência da casa, se antecipou e reforçou sua presença no plenário desde as primeiras horas do dia. Sem condições de conduzir os trabalhos, Hugo Mota acabou cancelando a sessão prevista para esta quarta-feira e convocou uma reunião de líderes para o mesmo dia, para hoje, às 16 horas, na residência oficial da presidência da Câmara. O objetivo, segundo ele, é reestabelecer o diálogo institucional e buscar um acordo sobre a pauta a ser tratada nos próximos dias no Congresso Nacional.
O episódio reforça o clima de tensão que domina a Câmara dos Deputados. A tentativa frustrada de Mota evidenciou a capacidade de articulação da oposição e as dificuldades da base aliada em avançar com votações em meio ao ambiente polarizado. A expectativa agora se volta inteiramente para o resultado da reunião de líderes, se houver, de novo, que poderá definir os próximos passos do Legislativo diante do impasse. Por quê? Os deputados já disseram que não querem reunião de líderes. Todo mundo vai ter que conversar com Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Marcília, que ingenuidade do presidente Hugo Mota, hein? Acabou tomando um toco. Ele foi lá tentar no Ireneu Ramos, no auditório Ulisses Guimarães, tentar exercer ali uma sessão. Quando chegou lá, a oposição estava lá, rapaz, já ocupando também, disse, os caras, ele não contava com a astúcia dos parlamentares de oposição. Que toco, hein, Marcílio? Pois é, eu acho que a oposição agora entendeu qual é o jogo do Hugo Mota, e que, enfim, não é um jogo favorável à oposição. Eu vinha criticando até uma certa ingenuidade esperançosa de alguns de dizerem que o Hugo Mota pode em algum momento ser um aliado, ele pode ocasionalmente ser alguém favorável às pautas da oposição, ele prometeu que assim fosse, não vai. É claro, Hugo Mota é um parlamentar ligado ao consórcio estatal Lula-STF. Isso é óbvio. Basta, desde aquele momento em que ele foi jantar, se quem não se lembra, aquele primeiro jantar que ele foi jantar e voltou jantado e mudou completamente aquilo que ele tinha acabado de dizer, desde aquele momento, fica claro que o Hugo Mota ele faz um jogo de interesses ali. No momento que ele quer acalmar a oposição, ele diz, vou pautar. Aí ele vira as costas e some. Entendeu? E some no avião do presidenciável, some em jantares e almoços com ministros e assim por diante. Isso não tem como esperar que o Hugo Mota não faça atitudes como essas. Da última vez ele desligou o ar-condicionado do plenário. Imagina em que tipo de parceria é possível com alguém que te desliga o ar-condicionado do lugar para tentar expulsar as pessoas. É até infantil a atitude dele. Então fica claro que o Hugo Mota vai ser uma resistência. E aí cabe, entendo eu, aos parlamentares da oposição manterem esse discurso ativo. Não adianta só mostrar-se combativo num primeiro momento. É preciso que isso seja reiterado. Se não houver essa reiteração, esse combate frequente, esse combate recorrente, com certeza, em algum momento, o Hugo Mota vai dizer vencemos e pronto, e vai deixar a oposição para lá. A oposição precisa mostrar força agora. Se não consegue mostrar força votando ou pautando, porque depende do Hugo Mota, tem que mostrar força dessa forma mesmo, fazendo jogo político de ocupação, ocupar os lugares e se fazer ouvir assim. Não, é isso mesmo, Eu acho que a posição em todo o nosso tempo político, eu nunca tinha visto uma coisa como essa. E vejo verdadeiramente ali um potencial de resultado. Se a oposição deixar passar essa oportunidade, nunca mais ninguém nesse Congresso Nacional vai conseguir alguma coisa com uma ferramenta tão importante como essa de obstrução. Está no caminho certo. E o Davi Alcolumbre chegou a fazer coisa semelhante, Ele desligou as luzes, do Senado ali para fazer com que os parlamentares que estavam ali se revezando em escala fossem embora, mas ninguém foi. Muito pelo contrário, hoje nós temos redes sociais e os parlamentares precisam mostrar o que eles estão fazendo. Então, cada tentativa de Hugo Mota, cada tentativa de Davi Alcolumbre acaba revertendo contra eles mesmos. Diante disso, diante de uma situação como essa, é muito difícil acreditar que Hugo Mota vai voltar para o parlamento depois de 2026. Davi Alcolumbre também deve estar no último mandato dele, porque fica difícil, Porque hoje nós temos as redes sociais para mostrar que tentaram calar e não conseguiram e não vão conseguir jamais, certo ou não, Marcílio? Vão ter que arranjar uma embaixada também para eles. Haja embaixada para esse povo todo. Tá certo. E
E agora vamos falar um pouco do internacional. O presidente Donald Trump assinou nesta quarta-feira, 6 de agosto, uma ordem executiva impondo uma tarifa adicional de 25% sobre produtos indianos, citando como justificativa as importações contínuas de petróleo russo por parte de Nova Delhi. A medida elevou significativamente as tensões entre os dois países após o colapso das negociações comerciais anteriores. Com a nova medida, as tarifas sobre alguns produtos indianos podem chegar a até 50%, tornando-se uma das mais altas já aplicadas a um parceiro comercial dos Estados Unidos. O impacto será direto em setores estratégicos de exportação da Índia, como têxteis, calçados, pedras preciosas e joias, marcando o momento mais crítico nas relações entre Estados Unidos e Índia desde o retorno de Trump à presidência em janeiro. A decisão acontece no momento em que o primeiro-ministro indiano Narendra Modi se prepara para visitar a China pela primeira vez em mais de 7 anos, levantando especulações sobre uma possível reconfiguração de alianças diante do desgaste nas relações com Washington. Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores da Índia declarou que a medida tomada por Trump é extremamente lamentável e garantiu que Nova Delhi tomará todas as providências necessárias para proteger os seus interesses nacionais. Olha, só lembrando que começou a valer nesta quarta-feira também os 50% sobre as exportações brasileiras. E isso significa que, por causa das negociações do governo Lula com a Rússia, as sanções podem subir ainda mais. Sem contar com as sanções europeias também. Está ruim demais para o Brasil, hein, Marcília? Tá ruim demais. Nós temos ainda, na Europa também, uma movimentação de deputados que também, enfim, estão falando de sanções, mas também essas sanções podem, em algum momento, resultar econômicas. A gente precisa entender que nós não estamos falando em economia. É uma falta de visão completa acreditar que isso é econômico. A economia é o instrumento para a questão política, né? Fica claro, eu ouvi outro dia, inclusive, num desses analistas, dizendo é preciso despolitizar essa questão para que a gente consiga conversar sobre economia. É o contrário, as pessoas não estão entendendo. É preciso a gente politizar essa discussão para a gente não precisar mais tratar de economia. No momento em que a abertura, o veículo, o canal de comunicação for o político, no momento em que se entender que é pela política que isso pode eventualmente se resolver, na hora a economia vai sair da frente. Ninguém está preocupado em nos tarifar realmente do ponto de vista econômico. Essa não é e nunca foi a questão. A fala do Lula, a ausência de fala do Lula, isso pouco importa, na verdade, a respeito de economia, isso pouco importa. As falas que importam do Lula são as falas políticas. Quando ele provoca o Trump, quando a Janja, que tem ficado mais em silêncio, mas quando ela provoca também as autoridades, quando o Celso Amorim, que é uma figura importante nas relações exteriores, fala muita besteira a respeito dos Estados Unidos, isso chega, tá claro. Nós já vimos, inclusive, diversos jornalistas que têm acesso aos Estados Unidos dizendo que o Rubio, ele pegou uma ojeriza pelo PT e tem levado os discursos do Lula ao Trump. Quer dizer, é do ponto de vista político que a coisa está pautada. Enquanto a gente não entender isso e apenas ficarmos tentando resolver economicamente, ou até mesmo ficarmos felizes porque esse ou aquele setor foi poupado, bom, nós perderemos o bonde da conversa, da negociação e, como você bem disse, as tarifas vão aumentar. E vão aumentar porque a gente não está negociando, a gente está abrindo mão de negociar porque a gente não enxergou a questão. Marcília, valeu demais, viu, cara? Muito bom o nosso bate-papo de hoje, foi extremamente esclarecedor. Você é sempre um craque, um gênio. E tá ficando famoso, hein, Marcília? Tô vendo você em muitos lugares aí, né? Quase todos, né? Isso nem sempre é bom, mas eu agradeço. Um grande abraço, irmão. E até a próxima, ou até qualquer momento aí, se o bicho pegar mais pesado. Forte abraço, tchau. Abração. E nós encerramos por aqui, mas não antes de dar esse recado super legal aqui. Se você
gosta do nosso programa, quer ajudar o nosso canal, acesse o site que está aparecendo neste momento aí na sua tela, etlojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo desse produto aqui, que é um perfume excelente. Eu não me canso de falar aqui todos os dias. Uma Noite em Sevilha. Compra lá, experimenta. Se você não gostar, não precisa comprar de novo. Mas eu tenho certeza que você vai adorar. Tem gente que já está comprando pela 4ª vez e tem outros que estão comprando de montão. Então, vá lá, compre e ajude o canal. Etê, Uma Noite em Sevilha, você só encontra no site que está aparecendo aí na sua tela, etlojavirtual.com. Um forte abraço e eu lembro que amanhã ao meio-dia nós estamos de volta com mais uma edição ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias. Até lá, tchau!